E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Diogo Neto e hoje eu trouxe para vocês 4 dicasinhas, tá? Que me fizeram evoluir um pouco mais na hora de fazer quadrinhos, tá bom? A gente tá aqui na casa do quadrinho brasileiro, né? Que é a Flip Through, a casa do quadrinho brasileiro, por que não? E como exemplo, eu vou utilizar aqui a Chaotic Sister da PP, pra gente entender mais ou menos como é que essas quatro dicasinhas estão aqui nesse quadrinho, né, de certa forma, e como é que elas me ajudaram também a evoluir um pouco o meu trabalho, tá bom? Esse HQ é de um autor brasileiro, de uma autora brasileira, não sei ao certo, mas sei que é um quadrinho muito legal, muito bom, a arte muito bonita, tá certo? Que tem uma história também muito boa, se fosse você ir lá conferir a Chaoticista da @pp, certo? Disponível de graça lá na Flip Through, como todo mundo sabe, tá bom? Bora pro vídeo? E a primeira dica que eu tenho para vocês é sobre composição, né? Como é que eu coloco, né, os meus personagens dentro do quadro e por que eu coloco eles ali daquela forma, distribuídos daquele jeito, né? Nesse primeiro quadro, que já é nas primeiras páginas já dessa HQ, a gente vê dois homens, né, posicionados, um no centro, um mais na ponta. Você percebe que tem uma luz aqui que te puxa um pouco para esse lado, e tem o homem de branco que te puxa para esse. E o que é que acontece? A gente meio que foca aqui no que ele está fazendo, né? Que seria jogando, acho que uma madeira numa espécie de forno. Esse tipo de detalhe, esses tipos de detalhes fazem toda a diferença, tanto para você mostrar o que é que está acontecendo no quadro, né, na página em geral, tanto como para deixar o quadro bonito, equilibrado, entendeu? E a @pp no quadrinho da Chaotic Sister, ela faz isso muito bem, entendeu? Ela coloca os elementos muito bem colocados dentro do quadro, tá certo? Porque a composição não é só para deixar bonito, entendeu? Dentro do quadrinho, para você entender também o que é que está acontecendo na cena e assim ter uma experiência melhor na hora de fazer a leitura. E é claro que durante toda a história em quadrinhos, né, a gente vê esse posicionamento bem feito dos personagens dentro do cenário interagindo com o personagem, das cores, te mostrando onde você tem que ir, entendeu? Do equilíbrio que tem na hora de você fazer a leitura. Até coisas simples na hora de você fazer as cores, como a calça desses dois rapazes, como essa estrutura aqui, entendeu? Tem cores parecidas, isso dá equilíbrio na hora de você fazer o seu quadro, ou seja, então o quadrinho ele é uma constante forma de você equilibrar a sua arte, tá certo? Também, porque quando você passa equilíbrio, sendo essa a sua intenção, né? Sua arte fica bacana, fica maneira. Eu espero não estar falando bobagem, tá? Essa é uma das formas que eu vejo, eu acho que é uma das formas que funciona. Sempre que eu vejo isso numa história em quadrinhos, isso me agrada muito, tá certo? De novo, olha mais um exemplo aqui de equilíbrio dentro do quadro, tá certo? De indicações dentro do quadro, como é o caso aqui das caixas, tá? Que fazem você ficar em cima do ponto branco, que é a menina, e essas duas janelas em branco também faz você olhar para ela, tá? Isso é composição em quadrinhos, tá? Isso é composição em arte, certo? Você conseguir fazer com que as coisas conversem entre si. E a nossa segunda dica é sobre ângulos, tá? Ângulos passam sensações. Sabe quando você quer fazer ali uma arte e quer colocar ela dando a impressão de que o personagem é poderoso e você tenta colocar armas, você tenta colocar, sei lá, uma armadura de uma forma diferente, algo que coloque força nele, porque na verdade não precisaria desses apetrechos, nem de armas, nem nada do tipo para você parecer ele ser forte. Era simplesmente você colocar ele num ângulo acima, entendeu? Olhando para baixo. Isso dá a sensação que aquele personagem está por cima, que aquele personagem é mais poderoso, entendeu? Ângulos passam sensações, tá certo? Tanto que quando você faz um personagem, como é o caso aqui, você vendo ele de baixo, ele parece um pouco mais fraco, entendeu? E aí ela faz isso muito bem aqui na página. Por exemplo, o autor, no caso, né, faz isso muito bem aqui na página. Por exemplo, nessa primeira cena, nesse primeiro quadro, ele está olhando, né, de baixo, você vê ele com inferioridade. Nesse segundo quadro, apesar dele estar mais de frente, o ângulo, a gente vê que ela está acima dele, né? Ou seja, passou essa sensação de que ele é inferior a ela. Porém, nesse próximo quadro, a gente já vê ele por cima. Se você for ver os diálogos, é exatamente isso que está acontecendo, entendeu? Ele responde a ela, né, de uma forma
mais superior, entendeu? Dentro do contexto aqui da conversa deles. E é extremamente interessante como isso funciona, como isso dá certo, entendeu? Como elementos e cores. E é incrível como né, o que existe dentro da página, como essas coisas podem casar uma com a outra para passar sensações, para contarem a história, tá bom? Então, ângulos passam sensações, não só coisas que você coloca no seu personagem para ele parecer forte, mas um simples ângulo que você muda para ver ele de cima ou para ver ele de baixo, entendeu? Já muda a sensação que seu leitor vai ter quando estiver lendo seu quadrinho. E a terceira dicasinha é que expressões falam muito. Nessa próxima página aqui, nessa sequência de quadros, porque se eu não me engano, esse quadrinho é feito para leitura digital, né? A gente meio que não tem uma separação por páginas, mas querendo ou não, são quadrinhos e a gente consegue ler eles normalmente, tá? Mas eu queria fazer essa comparação aqui, tá? Entre esses dois quadros. Onde tem aqui o comandante, né, do navio, ele tá falando algo, entendido, câmbio, desligo. Aí por quanto tempo eles vão ficar ali? Sei lá. A expressão dele, de um quadro pro outro, já mudou, tá? De acordo com a leitura que eu fiz aqui dos balões. No contexto, né, da história, essas expressões, apesar de serem um pouco sutis, elas caem muito bem, porque aqui, né, ele tá falando no câmbio, tá um pouco mais sério. Aqui ele é como se ele já estivesse escutando, né? E meio que até que não gostando do que eles estão falando. Ele não pensou, né? Não tem nenhum balão de pensamento aqui nem nada. Ele só olhou, ou seja, o autor só se utilizou da expressão do personagem, né? Pra tá falando ali alguma coisa. Só tô falando ela, mas eu não sei se a arroba pp é um homem ou é uma mulher, então eu vou falar o autor, tá certo? Espero que não tenha problema. Continuando, aqui novamente, ele já responde, né? O tempo que eles precisarem, Francisco. E aí então as próprias pessoas que estavam ali com o comandante, né? Eu esqueci o nome agora. Já tem uma outra expressão diferente, entendeu? Como se eles acatassem de certa forma, mas que não estivessem tão felizes assim com a decisão do comandante. E é bem interessante você ver esse jogo, né, de expressões, porque aí você entende o que os personagens estão sentindo sem que eles falem. Então, expressões faciais, tá certo? Expressões corporais também, esqueci de falar isso, essa coisa mais descansada, esse sei lá, que dá essa sensação de maior descanso, de que, não sei, entendeu? É interessante, tá certo? Porque aí ajuda você a passar a mensagem, tá bom? Porque isso aqui, só o balão, ele pode ser, como é que eu posso dizer? Interpretado, né? De várias formas. Mas quando você tem expressão facial, expressão corporal, aí você tem uma interpretação mais clara do que o personagem está dizendo. E nossa quarta dica é cenários falam muito, entendeu? Cenários contam muito sobre a história. Ultimamente eu tenho visto o pessoal tendo muita dificuldade, né, em desenhar cenários, porque realmente não é algo fácil de se fazer, tá bom? Você desenhar em perspectiva, você pegar vários detalhes não é algo fácil, tá bom? Aqui em A Chaoticista eu vejo uma simplicidade na hora de fazer o cenário e também um pouco de complexidade por conta que tem um navio, né, andando, mas o cenário em si, ele não é um cenário tão complexo, mas ao mesmo tempo acaba se tornando complexo porque também tem que conversar com a história. Por exemplo, a gente está aqui numa espécie de mar, por assim dizer, tá? E aí que ele conversa com a história porque só tem um navio, né? E essa espécie de mar. E aí é um local totalmente deserto, tá bom? Então, ou seja, eles estão navegando para algum lugar, né, que é muito deserto. Isso já conversa com a história. Isso já diz pra gente que algum tipo de interação que eles tiverem vai ser uma interação diferente, entendeu? Não é como numa cidade que ela pode esbarrar em alguém, tá? Eles contam a história. Só vou vir até aqui, tá bom? Pra você ficar curioso no que acontece em A Chaoticista, tá? Pra você ir lá na Flip Through ler, porque aqui já começa a aparecer coisas mais interessantes dentro da história, né? Você vê que parecia algo simples, mas que começa a se transformar, né? Tá bom? Mas só que com esses quadros aqui a gente já consegue ter uma noção do que são, do que é, né, o cenário, do que é
como é que o cenário também é um personagem, como é que ele conversa também com todo esse mundo da história, tá certo? Isso eu acho legal demais, acho incrível, tá bom? Porque o seu cenário, ele também vai ser um personagem, entende? Ele também vai ser alguém que fala, entendeu? Na história. Tá bom? Mais um pouquinho, olha só, de expressões faciais também, tá? Bem interessante essa linha aqui, esses quadros caindo, também dá essa sensação de que ela está pensando e chegou, né, na conclusão. É bem interessante. Certo, pessoal? Para quem chegou até aqui, eu tenho mais uma dicasinha extra, tá bom? Para você que chegou até aqui nesse tempo desse vídeo, que seriam falas destacadas nos balões, tá certo? Aqui em Occultista eu não consegui encontrar, tá? Mas muitos quadrinhos, eu vou tentar deixar aqui na tela para vocês, muitos quadrinhos eles destacam certas palavras em balões, tá? E aí por que é que você poderia fazer isso para melhorar a sua HQ? Quando você destaca uma fala, você ajuda o seu leitor a descansar, né? A leitura, a visão. Acho que você que lê quadrinhos já deve ter visto. E também você pode colocar easter eggs dentro da fala, entendeu? Destacar 3 palavras dentro do balão. E aí na página, se você ler só as falas destacadas, você vai descobrir algo, entendeu? Da história ou algo que remeta a algum personagem, entendeu? Então, são easter eggs que você pode colocar que aprofundam, né, a sua história, o seu mundo, né, por assim dizer. Algo bem interessante de se fazer. É o que eu estou planejando fazer agora. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, deixa um comentário aqui. Eu vejo que o pessoal que assiste às vezes, o pessoal não é tanta gente assim, mas quem entra aqui no meu vídeo, eu vejo que assiste, mas que não deixa nenhum comentário, não deixa o like. Então, não esquece de deixar um like, não esquece de me ajudar, não esquece de deixar um comentário também, tá bom? Aqui pra gente, pra eu ver o que é que vocês estão achando, pra ver onde eu tenho que mudar, onde eu tenho que melhorar, o que é que o vídeo agregou, o que é que não agregou, se tem algo de errado, algo certo, entendeu? Gostaria muito de interagir também com quem estiver assistindo aqui, tá? Espero que tenham gostado da mudança aqui também no layout do canal, espero que esteja um pouco mais agradável, tava achando com muita informação, tá bom? Mas é isso, pessoal, agradeço quem assistiu até aqui, espero que tenham gostado das dicas, tá? Até a próxima, valeu!